Olá, meus caros alunos do nono ano, continuando nossa aula, mais um assuntozinho aí, tranquilo, agora com medida de dispersão, certo? Já estudamos aí então média aritmética, média ponderada, média, moda e mediana, é isso? E agora vamos para medida de dispersão, que é desvio padrão e variância. Quando forem no ensino médio, vocês terão o desvio médio e outras medidas de tendência, que é a amplitude também, tá bom? Então, seguindo aí, desvio padrão e variância, né? Bom, há situações em que as medidas de tendência central, média, moda e mediana não são suficientes para caracterizar uma determinada coleta de dados. Nesse caso, é conveniente utilizar as medidas de dispersão, né? Que é o desvio médio, desvio padrão e variância, pois expressam o grau de dispersão de um conjunto de dados. Portanto, nesta aula nossa, estudaremos essas medidas de dispersão. Antes, porém, revisaremos, no caso, a média aritmética para uma melhor compreensão desse tópico. Por quê, gente? Porque na variância e no desvio padrão, nós precisamos calcular a média aritmética, tá bom? Então, vamos lá. Medida de dispersão, variância e desvio padrão. Para compreendermos melhor esse conceito relativo à estatística, vamos explicá-los a partir da situação problema. Vamos lá. Considere a distribuição numérica de cujos resultados constam na lista abaixo. 1, 6, 4, 10 e 9. Muito bem. A variância, vamos lá. Chama-se variância, V, né, de uma distribuição, a média aritmética dos quadrados dos desvios de distribuição. Ou seja, na situação em análise, os desvios são menos 5, 0, menos 2, 4 e 3. Beleza? Logo, né, a variância será menos 5 ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, 4 ao quadrado e 3 ao quadrado. Mas, calma aí, vamos voltar aqui só um pouquinho aqui, ó. Vamos pegar aqui, vamos dar uma riscadinha aqui, né? Para vocês não ficarem na dúvida. Então, olha só. Quando eu calculo a média, né, desses números aqui, o que é a média, meus caros alunos? Vamos lá de novo, lembrar, né? Olha só. 1 mais 6 mais 4 mais 10 mais 9. Certo? Dividido pela quantidade. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. X barra é igual 6, 4, 10, 20, 29, 30. Então, 30 dividido por 5. Então, a média aritmética é 6. Muito bem. Então, já que na variância nós temos o número, né, o valor, menos a média elevado ao quadrado, isso aqui se repete, dividido pela quantidade, né? Vamos calcular só o primeiro aqui, ó. Quem é o primeiro valor? É 1 menos a média, olha só, ao quadrado. Por isso, que é menos 5 elevado ao quadrado. Bom, nós sabemos que é 25 isso aqui, né? Mas vamos lá, voltar ao nosso slide lá. Tá bom? Só voltei aqui para vocês verem de onde é que vem esses valores aqui, esses cálculozinhos aqui, ó, esses valores, tá bom? Menos 5, 0, menos 2, 4 ao quadrado, 3 ao quadrado, dividido por 5. 25 mais 0 mais 4 mais 16 mais 9 dá 54. 54 dividido por 5, 10,8. Então, a variância é 10,8. Muito bem. Já o desvio padrão, olha só que interessante. Chama-se desvio padrão, né, de uma distribuição, a raiz quadrada da variância. Opa! Então, professor, quer dizer que eu calculando a variância, eu já calculo o desvio padrão aplicando a raiz quadrada da variância, não é isso? É isso mesmo. Então, olha só. No exemplo em análise, temos que a variância é 10,8.
Portanto, o desvio padrão será 10,8, a raiz quadrada de 10,8, que é aproximadamente 3,28. Muito bem. Certo? Alguma dúvida? Muito bem. Observações. Quando todos os valores de uma distribuição forem iguais, o desvio padrão será zero. Quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, mais homogênea será a distribuição dos valores. O desvio padrão é expresso na mesma unidade dos valores distribuídos. Muito bem. Outro exercíciozinho aí. Considerando a distribuição dos números 2, 4, 6 e 10, determine a variância e o desvio padrão. Muito bem. A distribuição 2, 4, 6 e 12, então temos a média aritmética, né? Somou tudo e dividiu pela quantidade e deu 6. 2 menos 6 ao quadrado, 4 menos 6 ao quadrado, 6 menos 6 ao quadrado, 12 menos 6 ao quadrado, dividido pela quantidade, que é 4. O resultado disso aqui deu 56, né? 6 menos 2 dá 4, 16. Aqui dá 2, 4. Aqui dá 0. E aqui dá 36. Somando tudo deu 54. 56 dividido por 4 é 14. Raiz quadrada de 14 é 3,74. Muito bem. Outro exemplozinho aí. Em um jogo de arremessos, coletaram-se os dados da tabela a seguir. Dessa forma, em relação aos acertos, determine a média aritmética, a variância e o desvio padrão. Muito bem. Está aqui os acertos, está aqui os arremessos. Então, olha só. Calculando a média aritmética, deu 5,4. Calculando o desvio médio, né, deu 1,92. Calculando a variância, nós temos aí 4,64, que nós já vimos o cálculo, né, da variância, como é que é. Pega o dado e diminui pela média. E o desvio padrão, 4,64, que é a variância. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada de 4,64, que dá 2,15. Muito bem. Tá bom, meus caros alunos? Qualquer dúvida, é só assistir esse vídeo novamente ou procurar seu professor de turma e tirar a dúvida com ele. Tá bom? Vou deixar para vocês aqui um exercíciozinho para tentarem fazer. Tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Bons estudos a todos.